Falando agora de política nacional, vamos trazer as novidades do caso envolvendo o Banco Master. Segundo o portal Poder 360, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, esteve no Palácio do Planalto pelo menos 4 vezes em 2023 e 2024, de acordo com registros do Gabinete de Segurança Institucional e informações obtidas via Lei do Acesso à Informação. Em 4 de dezembro de 2024, Vorcaro também se reuniu com o presidente Lula fora da agenda oficial. Além disso, Lula participou da inauguração de uma fábrica de insulina em abril no mesmo ano. O Banco Master, então comandado por Vorcaro, é o principal acionista da empresa, que tem 25% de participação por meio do Fundo Cartago. Mas é bom lembrar que nessa inauguração o Vorcaro não estava lá não. O presidente foi, tinha o sócio dele, que é o Maris Guia, que já foi inclusive ministro do primeiro governo de Valfrido Maris Guia, que foi ministro do primeiro governo do Lula. Então o Vorcaro não estava lá. Mas é engraçado que nessa reunião fora da agenda, era uma reunião fora da agenda, mas que o futuro presidente do Banco Central em 2024, que ele o Galípolo, né, que em 2024 ele era diretor, ele ia assumir a presidência em janeiro, foi convocado para participar dessa reunião, né? É algo assim muito surreal essas reuniões, como também eu acho que o fato mais grave que a gente está falando é a presença do Alexandre de Moraes na casa do Vorcaro, quando o BRB estava para comprar o banco falido, o Banco Master. Tem uma figura que está meio assim encoberta, eu não sei porquê, mas a participação do Ibanez, o governador do Distrito Federal, é muito grave, sabe? E eu não sei por que não se está falando do Ibanez, porque isso é uma decisão do presidente do Banco de Brasília, se vai comprar ou não. É uma decisão Brasília, política. Estão discutindo já a possibilidade, né, de ele ser substituído por um deputado distrital. Mas o que me chamou a atenção hoje foi a matéria do Campos Neto. Hoje o Estadão colocou no ar uma matéria que tem uma nuance muito importante, que por 2 vezes o Campos Neto evitou a liquidação do Banco Master, porque já no último ano de gestão dele, essa crise já estava andando, já tinha condições de ser liquidado e ele atuou para não liquidar. Eu enxerguei isso como, evidentemente, no Brasil que temos hoje, como jogando o assunto do Banco Master para a arena política, a arena do ringue. Porque na semana passada nós soubemos que o presidente da República teve uma conversa com o ministro Dias Toffoli, em que teria dito: estamos querendo levar isso aqui até as últimas consequências. Vale lembrar, é bom sempre ter isso em mente, que no Congresso tem uma CPI, a do INSS, que a maior parte dos atos dessa CPI, a principal parte dos malfeitos recai sobre o atual governo. Então, se o governo tem a capacidade de dispor da informação de que foi esse governo que enfrentou a liquidação e o Campos Neto não quis fazer a liquidação, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai tentar de tudo que é ao alcance dele para que isso se torne público, e que se torne público, porque é bom que se saiba em que condições o Banco Master já devia ter sido liquidado e o Campos Neto não o fez. É interessante porque quando você estava fazendo seu comentário, há pouco saiu a manutenção da taxa de juros no Brasil em 15%. E o Campos Neto, a gente tem que falar da questão política. O presidente do Banco Central tem um mandato de 3 anos, e aí o Campos Neto teve 2 anos do mandato dele com o presidente Lula, na qual ele era acusado diariamente desse juros altos, que era uma política bolsonarista. O Campos Neto foi exposto diariamente. E aí eu entendo, sabe, Dinarte, que esse banco, quando o Vorcaro contratou ali em janeiro de 24, a mulher do Alexandre de Moraes, quando o Vorcaro contrata em março, acho abril de 2024, o Lewandowski, o Guido Mantega, quando ele tem contatos com o secretário-chefe, ministro-chefe do Gabinete Civil, com o Jacques Wagner,
com todo esse, comprando fundos, parte do fundo dos irmãos Toffoli, do padre lá e do outro irmão. Esse banco já estava quebrado. E o Vorcaro, ele imaginava manter esse banco como ele manteve, por quase 2 anos aberto, criando um prejuízo para o mercado, para os brasileiros, porque não é o governo brasileiro que vai pagar os 50 bilhões, é o fundo garantidor. Sim, esse fundo garantidor está embutido nos juros que nós pagamos todos os dias, nas nossas compras, nos nossos crediários, nos nossos atrasos. É assim que funciona o mercado. Então, eu tenho... você acha, Didato, que o caba que contratou sozinho no mundo, como estava lá o Campos Neto, ele estava sozinho, porque o diretor era lulista, a Gleisi acusava ele todos os dias, todos os petistas de todo o Brasil acusavam ele todo dia. Esse rapaz tem liquidado o Banco Master em 2024, né? Ele estava preso, ele estaria preso, tá? E olha, para você ver, agora esse ano o TCU 2026 estava dizendo, foi muito precipitada, tinha o ministro do TCU, cobrando do Banco Central, porque foi precipitado a liquidação. Não, foi atrasado. Foi atrasado. O Senado, em zero surpresa, Davi Alcolumbre, já adianta com o colega da Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não pretende dar andamento a nenhum tipo de comissão que se propõe a instalar, a investigar as coisas sobre o Banco Master, até porque ele está implicado, né? Foi através dele que foi feita uma aporte de 400 milhões da Previdência do Amapá nos papéis do Banco Master. E ainda tem uma notícia sensacional hoje, porque o CNJ, que é quem investiga o comportamento de juiz, arquivou dizendo que o Toffoli não tem nada suspeito em relação a familiares do Toffoli ter vendido a um fundo controlado. Perda de objeto, a gente não pode investigar os irmãos, só o juiz. Então, assim, é tudo muito estranho. Onde é que isso vai dar? Em nada. Já não é estranho, não, é previsível. Pois é previsível. É absolutamente previsível. Por isso que, assim, o Campos Neto... Para mim, o estranho é que se tivesse tomado uma outra atitude, né? Aí, para mim, seria estranho. Sim. Mas... tudo como antes, não tá com o quartel de Abrantes. O que é que resta a gente esperar? Nada, né? Mas assim... não esperem nada. Possível. Alguma comissão no Senado, a de fiscalização, né? Poder convocar, de repente. Vai que passa uma aprovação ali de alguma coisa, mas também acho que não passa. Vem cá, aí você imagina... Porque a gente tá vendo o cara com tentáculos de todos os lados. Você imagina o seguinte, um governador que foi afastado porque não teve um protesto, o Ibanez. O seu presidente de banco está ali administrando o banco. Esse presidente foi à casa do Vorcaro e encontrou com Alexandre de Moraes, que foi o cara que afastou o Ibanez. O Ibanez. O Ibanez diz que foi 4 vezes. Teve 4 encontros com o Vorcaro. Eles não falaram da compra do banco nos 4 encontros. Olha, hoje também a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela afirmou que o presidente Lula foi informado, sim, previamente, que Ricardo Lewandowski havia prestado consultorias jurídicas antes de assumir o Ministério da Justiça. Segundo Gleisi, Lewandowski comunicou que encerraria os contratos privados ao assumir o cargo, o que, de acordo com a ministra, foi feito dentro da lei. A declaração contraria a informação divulgada anteriormente e ocorre após a reportagem revelar que o escritório do Lewandowski, o Lewandowski Advocacia, ligado aos filhos do ex-ministro, recebeu cerca de algo em torno de 6,5 milhões de reais do Banco Master. Parte dos pagamentos ocorreu depois da ida de Lewandowski para o governo. Inclusive, a imprensa tem uma oportunidade aí de pegar os processos em que o escritório do Lewandowski atuou, né, e estabelecer um custo por processo. Tá aqui, ó, esse processo seria tipo 50, 100 mil, porque no caso da mulher do Moraes, ela atuou em um processo de 77 mil. Que cobrou 129 milhões. Cobrou 129 milhões. O que é que danado tinha nas cláusulas desse contrato, né? Que foi tão caro assim.